Olá pessoal, boa noite. Esperar um pouquinho, alguém entrar aí. Boa noite. O André já está aí. Já te chamo, André. Eu vou fazer aqui dar uns recados aqui e já te chamo. Bom, pessoal, o pessoal está chegando aí devagarinho. Lembrando a vocês que hoje a gente vou botar uma musiquinha de fundo aqui, só para embalar a nossa conversa. A gente vai conversar aí com André De Rose. De Rose. Quem é do mundo do yoga não tem como não conhecer essa pessoa, né? Uma referência do yoga no Brasil, há quase 40 anos aí militando na área, né? Já foi até no Jô Soares se apresentar, também profissional do yoga do riso, mas hoje ele está aqui para divulgar e falar um pouco do seu novo livro, Yoga e Covid. Eu até anotei aqui, mandei uma mensagem para um outro para falar o nome do livro bonitinho. Afinal, o André merece, né? O nome do livro é Yoga e Covid, apontamentos de um yogi em tempos de pandemia. Ou seja, ele vai tratar aqui, nesse livro, vai falar desse momento difícil que a gente está vivendo e como o yoga pode ser uma excelente ferramenta para nos ajudar nesse momento difícil. Seja para o próprio instrutor de yoga, seja para nós como um todo, né? População como um todo. E antes de chamar o André, vou dar apenas uns recados rapidinho aqui. Como vocês sabem, a gente está aqui no segundo Festival Yoga Niterói. São vários lives durante a semana. Amanhã termina, né? Amanhã é o último dia de lives. E no sábado a gente vai ter a conferência Yoga por uma Sociedade de Paz. Inclusive, o André De Rose também estará lá falando sobre Dharma, a paz. Até na minha colinha aqui, que eu não sou de ferro, eu vou falar rapidamente de quem estará na conferência. Além do André De Rose, vai estar o Tiago Leão, que é do Instituto Hermógenes, outro ícone aí do yoga no Brasil. O Tiago é o neto dele, vai falar aí sobre a questão ética, o caminho da ética. Tem esse nome aqui é complicado, Maev Vida, que vai falar sobre um projeto Yoga e Educação, inspirações de Paramananda Yogananda. Também uma convidada super especial. E o Rodrigo Amaro, o nosso queridíssimo aqui, membro do nosso Yoga Niterói, que vai falar de yoga socioambiental, né? Então, dados esses recados, vou só lembrar rapidinho aqui que a gente tem as lives, elas terminam amanhã, né? Então, às 8h30 de hoje, a gente vai ter a Lua Fontes, que vai estar com uma convidada, falando sobre Ashtanga Yoga e Yoga online, né?
E mais para o final da live eu falo sobre os de amanhã. E vamos lá chamar o nosso amigo André. Boa noite, pessoal. Aí ele aqui. Aí, André, te mandei aí o convite. Vamos ver se você entra. Fala, meu amigo. Tudo bom? Olá, tudo bem? Tudo Como é bem? que vai? Tudo Tudo bom. ótimo. Eu lembro que na primeira live que a gente fez juntos, foi lá pelo meu perfil, que a gente falou sobre yoga do riso, deu uma confusão, conexão deu problema, a bateria do meu celular riou. Vou até conectar aqui, rapaz, a bateria do meu celular, vou conectar de novo. Eu vou ter mais problema. Então, fiz essa introdução aqui, falando do festival e falando um pouco do seu livro. Inclusive, eu confesso aqui que eu, como jornalista, cometi um erro, que o certo para entrevistar, você tem que ler e falar sobre isso, teria que ler o livro. Infelizmente, que eu estou fazendo parte da organização, não tive esse tempo, mas vou ler. Inclusive, já comprei hoje, é super fácil, né? Comprei o e-book e já estou com ele e vou dar uma folheada. Peço desculpas a você aí, mas tenho certeza que você vai destrinchar esse livro para a gente aí com a maior maestria. Mas, para compensar, eu digo que eu tenho o seu aqui, ó. Só para me desculpar com você, ó, mostro esse livro aqui, né, Yoga Pranayamas, que é excelente. Alguns vídeos que eu faço aqui, eu uso o seu livro como referência às vezes, então, ó, gratidão aí. E aí passo a bola para Obrigado. você se apresentar aí, se apresentar mais ou menos, né, que a maioria te conhece, mas às vezes quem é do mundo de yoga não te conhece, que você fale um pouco de você e fale aí desse seu livro, dessa proposta linda que você traz aí pra gente. Henrique, obrigado. Muito obrigado quem está assistindo. Eu fico muito lisonjeado de fazer parte do segundo Festival de Yoga de Niterói. É o segundo, né? Ou já Isso, é o terceiro? segunda. Vão ter muitos ainda, com certeza. Então, Henrique, me apresentar. Eu tenho dificuldade para me apresentar, não muito, não é falsa modéstia. Mas qualquer pessoa que tenha um histórico de tantas décadas de yoga como eu, e eu vou começar a falar as coisas que eu fiz, todo mundo vai falar, nossa, você é um exibido. Porque eu já me meti em tudo quanto foi área, yoga em empresa, yoga para meninos de rua, yoga em tudo quanto foi lugar. Hoje em dia eu estou trabalhando com a maioridade. E então tem muitas áreas, né? E depois, assim, muitas pessoas falam, ai, André, você foi o primeiro disso, o primeiro daquilo. E eu vivo repetindo nas lives que eu dou entrevista e que a gente conversa que, na minha época, tinha pouquíssimos professores de yoga. Qualquer pessoa teria muita facilidade em ser o primeiro em qualquer coisa. Sim, Acontece que eu fui o primeiro porque estava lá. Eu quero ver esse pessoal jovem que está fazendo yoga agora ser o primeiro em alguma coisa. É dificílimo. Tem um monte de gente fazendo coisas inovadoras, incríveis por aí, né? Então, olha, se eu tivesse aparecido hoje no meio do yoga, será que eu teria tanta projeção assim? Eu não faço ideia. Espero que sim, porque me faz bem. Eu sustento a família, meu filhinho fica satisfeito, minha esposa também, minha cadelinha também. Mas no final das contas, é, eu fico pensando o que teria de mais especial, e talvez o mais especial seja o que eu esteja fazendo no momento, que são essas aulas para a maioridade, né, que elas me dão muita satisfação, elas me dão um prazer enorme, não só pelo fato de eu estar chegando perto dessa época também, né? Eu já estou quase chegando aos 60, daqui a pouquinho, né? Já dobro os 60. Mas
Até porque eles são os queridos, eles são maravilhosos, são minha turma do coração, eu gosto muito deles. E eu sinto que eu estou fazendo uma diferença muito grande também. A outra é que, de forma muito inusitada, eu fui chamado para ser consultor da Frente Parlamentar das Práticas Integrativas em Saúde, lá em Brasília, Nossa, para introduzir o yoga no SUS. Eu e a Vera Edler, a gente ficou responsável com esse cargo para criar os protocolos para ajudar os profissionais a entrarem no SUS, nossa, dando infraestrutura e tudo mais. Então, esse para mim, foi muito positivo. Eu estou muito feliz com ele, né? Estou bem animado. que barato. Se você quer falar de si, às vezes como se for complicado, mas se eu tiver uma palavra para falar de você, além dos seus predicados profissionais, seria a simplicidade. Porque a gente se conheceu pessoalmente, né? Eu fiz lá o curso do Yoga do Riso com você e com o Maurício Salem, e achei você de uma simplicidade, o André, porque eu sei que você milita no yoga há muito tempo, tem visibilidade, já foi a programas e é conhecido. Então, às vezes, a pessoa passa aquela, né? Tem um certo ar, assim, snob, né? E eu percebi você de uma espontaneidade, assim, de um acolhimento que se tiver que falar algo de você, um predicado seu é simplicidade e acolhimento. Mas você vai falar do seu livro aqui, né? Falando sobre essa questão de yoga Covid, e também vai participar da conferência do sábado, né? Sobre Dharma. Sobre Dharma, né? Que aí a gente conversou, né? Que eu falei que o tema da conferência Yoga para uma sociedade de paz. Aí pedi você para buscar um tema assim e você foi certeiro na escolha, né? Então, fico feliz aí. Quem tá aí assistindo a gente, se interessar em participar da conferência, entre lá no link aí do Yoga Niterói, que vai, participando da conferência, você vai ajudar a gente. Uma coisa que eu acho que eu não falei no início, a conferência tem um cunho social, vai arrecadar cestas básicas para a União Niterói, que é uma instituição que vai captar e vai distribuir para sociedades, comunidades carentes. Isso aí é muito importante. E você está aí, prontamente aceitou esse convite e está aqui com a gente. E vamos lá, deixa eu parar de falar que o convidado aqui é você. Fala um pouco do seu livro, como é que foi isso, como é que surgiu. Olha, se eu falar do jeito que eu falo em casa, vai parecer até de uma coisa meio estranha. Esse livro foi vomitado. Não é a melhor coisa para se falar de um livro. Mas E com certeza. a gente entende perfeitamente, né? Foi uma coisa assim que saiu de uma forma muito, muito espontânea e rápida, né? Foi. Eu lancei esse livro no ano passado, já tem mais de um ano o livro. E foi uma necessidade que, assim, eu fico sabendo. Travou, não travou? Travou. Eu tirei do Wi-Fi e botei no 4G aqui. Vamos lá. Você estava Então tudo bem. falando do livro, né? Bom, Ia começar a falar do livro. sim, eu sou de uma época em que minha avó me falou sobre a pandemia de 1918. E eu me lembro com muita clareza dela falar que algumas pessoas eram jogadas na rua porque não tinham para onde ir, né? E corpos na rua, vizinhos, ela falou de uma família inteira cujo cheiro, e isso ficou na minha memória quando era criança, que o cheiro era tão forte que morreu todo mundo da família. Morreu criança, morreu avô, avó, mãe, pai, morreu a família inteira e ficou na casa e ninguém recolhia. E ela me falava isso de uma forma muito chocante, né? E aí eu falava, nossa, vó, E aí eu passei uma vida inteira, como todos nós, sem nenhum fantasma de pandemia. A única pandemia que a gente passou
foi a da AIDS, né? Tiveram outras, lógico, né? Menores, mas pandemias mundiais, né? Foi a da AIDS, que também assustou a gente naquela época, ninguém sabia de nada, contou-se um monte de mentiras, né? Falsas verdades apareceram, e aí, por causa dessas falsas verdades, muita gente infectou esposas infectaram maridos, achando que pelo comportamento heterossexual, então eles estavam bem e não iriam infectar ninguém. E eu me lembro que no princípio dessa pandemia, todas essas coisas vieram à minha mente e eu falei, puxa vida, olha lá, não sei se eu vou passar dessa, né? É uma pandemia, afinal de contas, né? O mundo inteiro está passando por isso. Qual foi a minha grande contribuição, né? O que eu poderia fazer nesse momento para ajudar as pessoas? E fora isso, muitos amigos me ligaram, chorando alguns, né? Desesperados, sem saber o que fazer. Logo no início da pandemia, eu perdi algumas pessoas da família, alguns amigos. Hoje, com o Orivaldo Gomes, contabilizam 27 pessoas, amigas, próximas, que eu perdi na pandemia, né? E assim, poxa, 27 pessoas, alguns deles eu nunca mais vou poder falar, alguns deles eu nunca mais vou poder sorrir e contar uma boa piada ou me reunir para... Então eu falei, caramba, olha só, esse é o momento de fazer alguma coisa legal. E eu pensei, o que eu posso fazer? O que eu posso trazer para essas pessoas? E eu falei, será que tem alguma coisa no yoga que poderia realmente ajudar as pessoas nesse momento? Não só na questão exercícios, tá? Muitos dos que me ligaram eram professores e eles estavam desesperados porque não podiam dar aulas. E eles estavam falando, e agora, André, como é que eu dou aula? O que eu faço da minha vida? E eu comecei a pensar nisso e montei um protocolo de prática, porque eu comecei a ver que as pessoas estavam muito aprisionadas em casa, muito apavoradas. Continuam, muitas pessoas continuam, né? Mas as pessoas estavam desesperadas em todos os níveis. No emprego, né? No trabalho, na vida familiar, né? As pessoas que estavam morrendo nesse meio tempo, o que elas poderiam oferecer para os alunos dela, o que elas poderiam fazer para se blindar. E eu vou dizer uma coisa, pouca coisa mudou de um ano atrás para cá, com relação ao que eu ofereço no livro e o que eu já descobri agora. Então, assim, não há ainda muita coisa que se possa fazer, mas o que eu descobri desse tempo para cá, que eu poderia até atualizar do livro, seria a gente tem muito a contribuir com o pós-Covid. O yoga tem muitas ferramentas para fazer aquelas pessoas que estão com diversas sequelas que foram causadas pelo Covid, danos pulmonares, danos psicológicos, danos emocionais, danos à integridade corporal delas, porque muitas delas, por não saírem tanto nem andarem, têm exercícios para isso. Que aí eu falei, bom, vou montar um protocolo de prática. E aí, de repente, eu me vi escrevendo um livro inteiro, falando sobre muito mais do que apenas um protocolo de prática. Tanto que o livro ele foi escrito primeiro o protocolo e depois a parte de cima. Então ele tem duas partes, que é uma parte teórica, que fala sobre a morte, fala sobre encarar a morte mesmo, do ponto de vista indiano e brasileiro também, falando sobre o isolamento, falando sobre coisas que a gente precisa muito, precisamos falar sobre o assunto. E aí, à medida que eu fui montando o livro, eu pensei, o que a pessoa mais precisa nesse momento? E na minha cabeça, o tempo inteiro eu falando, eu vou apostar no NET, que é aquela limpeza nasal profunda. E o NET, ele se apresentou como uma ferramenta muito interessante para limpar o nariz mesmo. E para uma pessoa, por exemplo, que sai à rua, volta para casa, e ela, por exemplo, se ela estiver contaminada, ela vai contaminar primeiro as vias aéreas superiores. Então, com relação à limpeza, que são shatkarmas, que de shatkarma não tem nada, né? Não são só não só são 6, é uma dezena deles. Desses shatkarmas, o NET ele parecia o mais adequado para produzir a limpeza. Aí eu falei assim, bom, para não fazer pseudociência,
deixa eu procurar um otorrinolaringologista, alguns médicos especializados nessa área, virologistas, então deixa eu me inteirar. E aí, procurando conversar com algumas dessas pessoas, naquela época estava todo mundo perdido, tanto quanto eu estava e tanto quanto muita gente ainda está. E aí a gente começou a raciocinar em cima e de tudo aquilo que eu peguei dessas pessoas, e muitos deles falaram assim, aposte nisso, isso é muito bom. Tem até uma pessoa bastante famosa nessa área que também faz live sobre o Covid, e ela falou assim, aposte nisso e tal. Só que parando para pensar, o NET, ele realmente faz uma limpeza profunda se, e seria uma coisa legal, se você não vai sair de casa depois, no dia seguinte. Se você não ficará saindo de casa com frequência. Porque a limpeza dele é tão profunda que ele, na realidade, ele realmente limpa essa região. Mas aí desprotege. Fora o sal. Mas aí desprotege, né? Exatamente, ele vulnerabiliza a região. Porque ele limpa completamente a mucosa, que é a mucosa protetora do nariz. Então o vírus sai, claro, junto com o vírus a proteção. Então não adianta muita coisa. E a gente pensou até a via de... uma das vias que o vírus tem é penetrar por dentro da caixa craniana pelos orifícios olfativos, ou olfatórios, né, como é chamado hoje em dia, e pode atingir o cérebro com mais facilidade. E aí eu falei, o que substituiria isso? Então, sim, o NET ele pode ajudar? Pode pontualmente. Mas o que mais poderia ajudar? Aí a gente começou a ver a solução do Kapalabhati. E Kapalabhati é uma coisa curiosa, porque Kapalabhati, no norte da Índia, ele é chamado de Kapalabhati. No sul da Índia, ele é chamado de Bhastrika. Troca o nome. E a mesma coisa ao inverso. O Bhastrika no sul é o Kapalabhati no norte é o Bhastrika. O Kapalabhati, para quem está acostumado com a nomenclatura do sul, aliás, desculpa, do norte, é aquela expiração mais forte, que produz uma limpeza que praticamente a gente poderia chamar de assoar o nariz. Só que é um assoar o nariz com técnica. Então essa aposta ela é boa para uma pessoa que sai diariamente de casa e quando volta para casa precisa produzir essa primeira limpeza sem tirar toda a mucosidade protetora do nariz. E o Kapalabhati tem uma coisa delicadíssima, né? Que as pessoas quando vão realizar esse exercício, elas fazem de uma forma que muitas vezes, e as pessoas que tiverem com algum tipo de congestão nessa região, podem fazer o conteúdo nasal e infectarem o ouvido interno, e aí a bagunça é maior ainda. Então, o que a gente sugere? Aprender realmente o Kapalabhati, que seria basicamente o seguinte, você começa com uma expiração fraca e depois explode. Só para ter uma ideia, o Kapalabhati é assim. Ó. Você vem soltando ar, não são duas, não é duas respirações, né? Não são duas respirações. É uma expiração fraca e uma explosão. Porque ao expirar de forma mais fraca, você mantém o calibre nasal aberto. E aí, quando você explode, esse calibre não fecha, ele não é obstrutivo. Ele só mantém aquela abertura. Agora, se você do zero faz forte, dependendo de como está o calibre nasal, se ele estiver mais fechado, ele vai bater ali e produzir um efeito rebote, né? Ele vai entrar dentro da cavidade do ouvido, que não é mais ouvido, agora é a orelha interna, né? E vai infeccionar, pode infeccionar, e aí a bagunça é maior ainda. Você acaba indo para o hospital para resolver uma infecção no ouvido, na orelha interna. É coisa de velho, tá, gente? Eu sei que mudou a nomenclatura, mas nem sabia na disso. orelha interna. Pois é, mudou tudo agora, um monte de parte. Não é sistema digestivo, é sistema digestório, para combinar com circulatório, com excretório e etc. Então, esse daí é uma aposta boa. E aí eu já falo de graça para a pessoa sem ler o livro, porque a minha primeira finalidade quando eu escrevi era ver o que eu poderia fazer para salvar vidas, para ajudar pessoas, para ajudar os meus amigos, para fazer com que os professores tivessem conteúdo para dar uma boa prática,
uma prática legítima, uma prática sem pseudociência, sem... Por que o cuidado com a pseudociência? Não é que eu não acredite na energia corporal, não é que eu não acredite na força da mente das pessoas, nada disso. Mas eu preciso tomar o cuidado, já que eu estou dentro dessa área de colocar dentro do SUS a prática de yoga, eu preciso de comprovação. Então eu tomei o máximo de cuidado para não ultrapassar uma linha tênue entre o que é considerado uma coisa científica, possível de comprovação, e algo que não tem comprovação nenhuma. E aí poderia barrar, poderia ser impedido de dar continuidade justamente por causa disso e deixaria todo o restante fora. E aí esse cuidado eu acabei tomando. Então realmente eu eliminei coisas que tinham comportamento duvidoso, comprovação duvidosa, né? Então, realmente, que é base de uma crença também minha, acredito que sua também, mas eu deixei de fora para não ter nenhum tipo de resistência ou oposição com relação a esse material. Então, deixa eu só pontuar aqui, de repente, para a gente, até, de repente, quem está em casa poder aproveitar. Seria assim, a pessoa saiu de casa, foi à rua, né? Normal, que eu botando máscara e tal, aí ela chegaria em casa e faria o Kapalabhati assim Exatamente, que chegou faria o em casa? Kapalabhati no banho, No banho. né? No banho, que acaba sendo o melhor lugar para fazer, até por causa se for um dia mais frio, vai gerar aquele vapor também, que é muito positivo, e a pessoa, ela com as expirações, faz uma primeira limpeza. Não é uma invulnerabilização, é uma diminuição da probabilidade de uma infecção maior ou a diminuição de um contágio, né, que de repente está ali naquela primeira região do corpo e pode ser expulso com mais facilidade. Então você diz que às vezes a pessoa pode, de repente, captar o vírus e antes que ele realmente invada o corpo, você conseguir expulsar ele? Você manter um estado de limpeza, que dentro de todas as pessoas que eu conversei, eles acharam isso realmente bastante plausível, bastante factível, né? Que há uma probabilidade muito grande de diminuir a infecção, sim, mas não é 100%. Então, eu falei, onde é que eu posso agir de uma forma muito mais pé no chão? E aí eu pensei, entre várias coisas, o fortalecimento da capacidade pulmonar através de um protocolo respiratório para fazer com que os pulmões das pessoas ficassem também mais fortes. Então, por exemplo, o meu pulmão hoje em dia é um pulmão danificado. Eu passei 20 anos dando aula de yoga. Só que eu dei aula de 20 anos, não. Os primeiros 20 anos dando aula de yoga com incenso. Eu lembro, você Eu comentou isso. danifiquei o meu pulmão com incenso. Então, muitas pessoas falam, mas incenso é natural. Não importa a proveniência do incenso. Incenso sempre será uma queima e seres humanos não foram feitos para respirar fumaça. É muito legal colocar incenso, dar o clima e tudo mais, mas o aluno, frequentando uma ou duas aulinhas, não vai ter problema nenhum no pulmão dele. Você, que é professor de yoga, que fica exposto a incenso o dia inteiro, numa sala enfumaçada, você terá problemas nos pulmões porque você vai ser considerado fumante passivo de incenso. E foi o que me aconteceu. Eu dou aula há quase 40 anos. Nos primeiros 20 eu respirei incenso todos os dias. Tanto que quando eu fui ao médico, ele falou, você tem que parar de fumar. Eu falei, mas eu não fumo. Né? Pois é. Aí a gente foi tentar descobrir o que era, a gente acabou descobrindo que era o incenso. E naquela época, e ainda hoje, eu ainda tenho mais ou menos uns 5.500 litros de ar nos pulmões. Eu cheguei a 6.000 litros de capacidade pulmonar antes do dano. Então, eu comecei a fazer mais exercícios ainda, me fortaleci, consegui acabar com o problema, que eu acabei manifestando uma coisa que eu nunca tive antes, nunca esperei que eu fosse ter, que foi uma bronquite e caminhando para uma asma. E eu falei, mas eu sou professor de yoga e não consigo me livrar. Eu dou um procedimento para o aluno, ele resolve o problema, só que eu fazia 20 minutos de Bhastrika por dia. E o meu corpo estava extremamente adequado àquele nível de exercício respiratório que eu fazia. Aí eu falei assim, bom, se fazer isso
que é muito mais do que qualquer aluno faria em qualquer aula, não está resolvendo, aí eu falei, não está resolvendo por quê? Talvez eu tenha que aumentar a quantidade. Aí eu passei a fazer 40 minutos e aí o problema sumiu completamente. Por quê? Como tinha um treinamento muito constante, muito frequente, já não fazia mais o mesmo efeito, né? Só que aí eu percebi o seguinte, com esse aumento, eu blindei os meus pulmões de infecções durante muito tempo e ficaram muito fortes. E aí o meu raciocínio, eu falei, preciso fazer esse fortalecimento, porque se a pessoa tiver um problema, e o Bhastrika é uma coisa interessante, porque ele é broncodilatador. Tanto que muitas pessoas que usam a bombinha falam para mim, eu larguei a bombinha. Aí eu falo, não faz isso, criatura, fica pelo menos com a bombinha na bolsa. Porque eu perdi um grande amigo por causa disso, que foi o Alberto Marcicano. Não sei se você se lembra dele. Foi o primeiro citarista do Brasil. Morreu de asma na frente do hospital. Nossa. Então, o que, que acontece? Não larga a bombinha, fica com a bombinha para um caso extremo. Mas o Bhastrika, como ele é broncodilatador, se você usar a bombinha ou fizer o Bhastrika, dá no mesmo. Ele é muito bom, o efeito dele é muito rápido. O problema é o seguinte, todo mundo que sabe dessa informação fala, então quando eu tiver com um problema assim, eu vou fazer. Não, ninguém aprende a nadar quando está se afogando. Caramba! Sabe, você treina natação antes para não se afogar. Sim. Então as pessoas são muito preguiçosas, elas vão falar assim, eu vou fazer então quando eu estiver tendo isso. Não, você tem que estar treinando, tem que estar com o treinamento em dia, para que quando precise, aí você já está treinado. Então, é igual ao gestante. Você está me trazendo duas coisas importantes. Uma é a questão lá, talvez, do Kapalabhati, de repente a pessoa chegar e fazer a limpeza para se proteger. E está falando também aí, tanto do Kapalabhati quanto do Bhastrika, para aumentar a capacidade pulmonar para caso, entre outras doenças que a gente está falando da Covid, de repente vai que ele pegue Covid e atinja lá os pulmões. Ele estando com a capacidade pulmonar forte, acima da média, a tendência é que esse efeito não atinja, né, muito os pulmões, né? Quer dizer, ele é uma aposta. É uma aposta. Uma proteção, né? Um fortalecimento. Na realidade, é uma crença e uma aposta. Porque mesmo consultando médicos, fisioterapeutas e tudo mais, todos eles falaram, esse caminho parece ser o ideal. E muitos incentivaram que eu falasse, mas eu tenho que ter um discurso bastante ponderado e conservador, porque é a vida das pessoas. Então, se eu falar que eu tenho uma coisa que pode salvar a vida delas, e elas abandonarem a medicina para ficar com isso, e isso não for certo, vou estar matando as pessoas. Com certeza. Entende? E isso é muito leviano. Então, assim, eu posso apostar isso comigo. Acrescente, não é isso? Eu não posso. Acrescente. Agora, sim. Então, eu falo desses exercícios para que as pessoas desenvolvam a capacidade pulmonar, porque pode diminuir a probabilidade. E sim, pessoas mais fortes têm condição de superar adversidades com mais facilidade. Mas aí eu saí um pouquinho dessa linha de raciocínio para pensar, eu preciso ajudar as pessoas, o que é mais importante são as pessoas que estão sofrendo problemas psicológicos pelo isolamento e pessoas que vão retornar do Covid e precisam de uma fisioterapia generalizada, porque elas vão ficar mais fracas. O Covid ele faz a pessoa tentar respirar com tanta força, com tanta frequência, que em menos de um mês algumas pessoas perdem 20, 25 quilos. E não é a melhor maneira de fazer um regime. Você vai perder do pior jeito possível, você vai consumir a massa muscular, você vai se deteriorar. Então, as pessoas elas acabam tendo Covid. E quando voltam, elas estão fracas, sem conseguir andar direito, com uma série de sequelas pelo entubamento, com o psicológico delas muito abalado, como se elas tivessem ido para uma guerra. Então, elas voltam com síndrome de pós-traumática, né? de guerra mesmo, né? Como se a pessoa tivesse
E é terrível isso para as pessoas. Então, eu pensei em todo um conjunto de coisas que atendesse as pessoas que ficariam muito tempo em casa. Por exemplo, minha outra aposta, que eu acho que o pessoal vai gostar de saber, quem é professor principalmente, as pessoas não estão caminhando. E o ser humano, ele foi feito para caminhar. A gente foi feito para duas coisas: caminhar e trepar, né? Escalar, subir montanhas, sair, porque a gente corre muito mal, né? Para falar a verdade. Até um ratinho consegue pegar você. O Usain Bolt corre menos do que um gato. Então, qualquer animal, até um gato, caça você. Então, a nossa maneira de fugir é escalando, é subindo nas coisas, é ficando inacessível. E a segunda é que nós fomos feitos para caminhar. A gente não tinha cavalo naquela época, né, antes de domesticar, antes não tinha carro. Então, se você falasse, vou visitar o meu compadre na casa dele, isso já era uma aventura enorme. Você já andava alguns quilômetros. Então, a gente foi feito, a gente foi programado para migrar para uma região onde tem melhor condições para sobrevivência, tem água, tem alimento. Então, andar é uma coisa necessária. Se você não anda, o que acontece com o seu sistema é que ele se acovarda. Ele deixa você medroso. As nossas pernas, ou melhor, toda a estrutura do nosso corpo, que é a estrutura de sustentação, a musculatura locomotora em geral, ela está associada a medos. Na realidade, não, a segurança. Se você enfraquece a musculatura locomotora, você fica medroso. Então, basta se lembrar, quando você toma um baita de um susto, a sua perna fica assim, trêmula, bamba. Então, afeta direto o sistema locomotor. Se você apostar em desenvolver, por exemplo, exercícios para fortalecer o sistema locomotor, deixa eu tossir direito. Que é aquela questão lá que você falou, ainda é questão lá do... Não, essa não foi, me engasguei com saliva. Coisa de velho, coisa de velho. Mas assim... E aí, se você desenvolver a sua musculatura locomotora e informar para o seu corpo que você está usando ela, você tem um ganho psicológico muito bom, porque você está falando, estou andando, estou me protegendo, estou caminhando para uma situação melhor, estou funcionalmente bem. Porque se você fica muito tempo sem caminhar, isso começa a deprimir o seu sistema até que você começa a ficar extremamente medroso. Quem já fez arte marcial lembra. A primeira coisa que se desenvolve em arte marcial é a base. Porque isso dá segurança, a pessoa se sente sólida, as pessoas se sentem confiantes. Então, uma aposta que eu fiz foi implementar vários tipos de exercícios que não só fortaleciam a musculatura locomotora, como muito exercício de equilíbrio, que trabalha essa questão da segurança. Então, pegando esses exercícios, essas várias práticas, e até mesmo práticas para aumentar o sistema imunológico, a capacidade de fortalecimento do sistema imunológico, eu criei esse pequeno protocolo, que é um protocolo que ele não compete por estilos de yoga, então dá para encaixar em qualquer estilo de yoga que tenha respiratórios e que tenham posições físicas. Certo. Seja lá qual for a escola onde você esteja, porque eu não queria me intrometer no método da pessoa, apenas dar uma sugestão, olha, fazer mais disso daqui na sua aula, seja ela qual for, Hatha Yoga, Ashtanga Vinyasa, ou o que quer que seja, pode ajudar o seu aluno a encarar melhor esse período, fortalecer o emocional dele num determinado sentido, ativar o sistema imunológico e fazer com que ele funcione melhor. Então, eu acredito que dentro desse protocolo eu possa estar ajudando muita gente. E a única coisa que talvez eu faça quando eu pegar, por exemplo, e fizer a atualização, que em breve eu vou acabar fazendo, é uma terceira parte dizendo o que fazer definitivamente, porque tem muita gente que falou assim, ai André, mas eu quero mesmo que você me diga o que eu tenho que fazer, porque você sabe, o ser humano adora que
se tenha outro dizendo para ela o que tem que fazer, né? Tudo prontinho, Não mastigado. gosta de liberdade. É. As pessoas não se dão bem com liberdade, é um fato. Então, aí sim, na terceira parte, eu saio daquela parte aberta, onde a pessoa pode fazer de um jeito que quiser, para dar do como eu daria, fazendo passo a passo, dando os exercícios, Entendi. né? Talvez acompanhado de um vídeo, né? Essa E terceira aí, parte, ela ainda não faz parte do livro. ela está toda aqui. Então, só para entender, eu percebi que esse livro ele também é muito importante para o próprio instrutor de yoga. Ele serve para a população como um todo, mas ele é importante para o instrutor também, que vai ter mais um plus aí na hora de dar suas aulas, né? Eu comecei pensando no instrutor. E depois eu enveredei para uma ajuda generalizada para os meus alunos e tudo mais. E essa terceira parte só surgiu na minha cabeça porque foi a aplicação do meu livro e das minhas ideias nos meus alunos que estão fazendo aula online. Aí eles E, foram trazendo, né? Demandas, sim, né? por exemplo, eu estou com um grupo de yoga agora que está fazendo aproximadamente 1.200 vezes o Bhastrika. Nossa, E eu não saí do 0 ao 1.000 de uma só vez. Eu fui bem paulatino, eu fui bem gradual, e eles mesmos se surpreenderam, falando, André, olha o quanto a gente nunca imaginou fazer uma quantidade dessa na vida. Nem eu imaginei que eles fossem fazer. Mas aí eu fui seguindo um jeitinho, uma maneira de colocar, claro, seguindo todos os cuidados com quem é cardíaco, hipertenso, com todas as pessoas que têm algumas comorbidades relacionadas ao coração e à pressão sanguínea, né? Enfim, eu procurei não... Para aqueles alunos que tinham, por a terceira idade, é a coleção de problemas, né? sim. A gente, se tem um problema no tornozelo, com certeza você vai, na terceira idade, você vai ter no tornozelo, vai continuar, mais no estômago, mais na coluna, mais nos olhos. Então, a gente vai aumentando falências, né? Que a gente vai gerenciando. E pessoas de mais idade quase sempre têm hipertensão arterial, ou já tiveram um primeiro ataque cardíaco, né? Então, com essas pessoas aí, eu tenho um outro jeito de trabalhar que pode ajudar essas pessoas também do mesmo jeito no aspecto de aumento da capacidade pulmonar, mas com deformações mecânicas. Então, ao invés de fazer exercício respiratório, eu dou exercícios para ampliar o volume interno da caixa torácica. André, Porque o Bhastrika ele age na potência. entendi. Os exercícios agem no volume. Então, pelo menos em algo... Desculpa te cortar. Pode falar, Henrique. Eu que te cortei. Eu ia só pedir, já a gente está falando, de repente, se você pudesse dar só uma palhinha, tanto do Bhastrika quanto do Kapalabhati. E eu achei interessante logo no início que você falou do Kapalabhati, daquela questão de ter o tempo, né, de inspiração mais lenta para finalizar com mais força. Eu queria que você... Na realidade, o Kapalabhati não é inspirar mais lento, é expirar o tempo inteiro, Entendi. Começando com ele mais fraco e explodindo com ele no final. Entendi. Para quê? Para fazer a manutenção em tempo... durante a execução inteira do exercício, do calibre do nariz. Então, por exemplo, quando você solta o ar, desde a aba do nariz até as vilosidades nasais, até a traqueia, ela tem deformações. Essas deformações e essa flexibilidade da região, ela pode obstruir ou não as vias aéreas. Por exemplo, a nossa narina ela é especializada em filtragem. Mas que tipo de filtragem? Uma filtragem mais grosseira, aqui na beirada de fora, nessa parte das abas do nariz, e filtragens internas que são baseadas em mucosidade, em reentrâncias e vilosidades, cílios nasais. Agora, quando você pensa numa filtragem mais grosseira, a gente está falando do quê? De uma mosca, de um inseto, de algum bicho ou de alguma partícula no ar.
Então, o que o seu nariz, a sua narina, né, suas fossas nasais fazem para filtrar o ar? Elas se deformam. Por exemplo, eu pergunto para os meus alunos, o seu nariz abre ou fecha quando você inala? Todo mundo fala, claro que abre. Não, não abre, ele fecha. Fecha para você não respirar uma mosca. Então ele fecha para preservar você de que nessa região entre um bicho. Então quando você inspira rápido, ó, perceberam? Ó? Entendi. Fecha. Ele fecha, ele diminui a abertura para não invadir essa região com nenhum corpo estranho. O mesmo acontece quando você vai fazer um exercício de expiração rápida. Você vai expirar, ele tem uma abertura. Mas se você quer que ele tenha uma abertura maior e essa abertura se mantenha, precisa de um fluxo de ar, um volume de ar saindo, mantendo essa abertura, para que quando você explodir o ar para fora, essa abertura só aumente, ela não diminua. Porque senão você vai começar expirando, ele fica com aquela aberturazinha. Se você tem algum conteúdo, uma mucosidade, essa mucosidade bate aqui, ela não sai. E qual é a via de saída dela? Ela pode entrar por causa da comunicação entre o nariz e o ouvido. Não é o ouvido, a orelha interna. Tem a orelha externa, tem a orelha interna. Então ele vai invadir essa orelha interna, podendo, com esse conteúdo do nariz, inflamar o ouvido. Ou podendo levar o Covid, que estaria aqui, que você quer tirar, inflamando ainda mais o seu corpo e ficando mais dentro ainda do que fora. Então a ideia é, você inspira e... Entendeu? Vem soltando, soltando e para isso tem que trabalhar bastante força pulmonar, para você ter uma força para... É como se eu falasse assim, solta um pouquinho de ar do seu pulmão, agora espirra. Entendi. E geralmente não é assim, você inspira e expira espirrando, não é? Agora, espirrar pela metade, será que seria um volume bom? Tossir pela metade, será que... Não. Mas eu estou treinando a pessoa para, com um volume bem menor, consiga explodir o ar na força adequada de escape, de saída, de limpeza. E então, tem que treinar o pulmão. Você aconselharia, assim, para quem está começando, fazer o quê? 3 séries de 10, de 15, de 20 Kapalabhati? Para começar, é sempre legal fazer 3 séries de 20, mas começando assim, olha para o aluno e fala, vamos fazer as 20 vezes e ver como ele procede. Porque ele vai perder a coordenação, ele vai fazer de forma talvez não tão adequada. Então você tem que estar observando. E é por isso que quando eu vou dar aula online, eu dou aula vendo. Eu não consigo dar aula à distância falando para as pessoas. Eu fico muito preocupado com essa coisa do online. Então meu filho às vezes me ajuda e faz atrás de mim. E eu fico assim, eu não estou cego, mas até porque eu deveria estar. Eu deveria estar, porque eu deveria usar óculos. Eu tenho até receita de óculos, tenho até óculos, mas eu não uso há 25 anos. Eu tenho o mesmo óculos comigo, os mesmos óculos, mas eu fico fazendo trátaca para não ficar sem visão. Né? Como eu tenho miopia, é facílimo de resolver miopia. Então eu consigo fazer a manutenção. Mas não é pela miopia. Eu fico aqui para ver os detalhes, porque eu fico morrendo de medo de um aluno estar fazendo uma coisa e eu não estar vendo para falar, para, não, é a outra perna, cuidado. Então, nessa observação, eu vejo a primeira vez, conforme ele se saiu, e o feedback, aí eu falo, vamos tentar mais uma? Tentar não, porque eu falo para os alunos nunca tentarem. Aliás, se tiver um aluno vendo, vai brigar comigo, porque eu brigo com ele. Eu falo, ninguém veio aqui para tentar, vocês vieram aqui para conseguir. Né? Então, vamos treinar. Então, eu falo, vamos treinar uma segunda vez? Aí depois eu passo para a terceira. Tem uma pergunta aqui, tá chegando várias perguntas aqui, ou comentários, não está dando tempo de eu falar, porque o nosso tempo aqui é curto. Mas como é uma pergunta que eu achei bem importante, que ela fala assim, tem alguma contradição, tipo, para hipertensão e glaucoma?
Acho que vale a pena você falar Sim, sobre isso. sim. Para hipertensão, tem uma série de contraindicações com relação a esses exercícios de fortalecimento, que é o peak flow, né? Que é a potência pulmonar. E aí tem que ter muito cuidado para desenvolver essa capacidade. Em alguns casos, se a pessoa está fazendo a medicação dela, se ela está tendo um acompanhamento com o médico, se você pode ter acesso ao médico para conversar com ele, aí dá para fazer até o Bástrica com essa pessoa, mas desde que em doses muito pequenas, que vão aumentando numa quantidade também muito pequena, até um limite que é estabelecido por um controle feito também pelo médico. Agora, é completamente desaconselhável uma pessoa que tem hipertensão fazer um Bástrica ou até um Kapalabhati. Chega a ser perigoso, da mesma forma que retenção com ar nos pulmões também é perigoso. E glaucoma. Glaucoma seriam mais os exercícios de retenção com a manobra de Valsalva. Essa manobra de Valsalva é uma contração da estrutura abdominal que pode fazer uma elevação na pressão ocular e pode ao glaucoma cega. Então, exercícios onde a cabeça esteja abaixo do quadril ou exercícios que hajam um volume de pressão corporal muito grande para essa região pode cegar o aluno. Então, não é legal fazer. Legal, né? Sempre bom, no caso, essas pessoas procurarem um médico, né, e tirar essas dúvidas, né? Teve alunos até que com hipertensão arterial e controle médico e uma conversa com o médico também, que é frequente, inclusive, porque vai mudando as características desses alunos vão mudando, e fazendo uso de remédios, tem um controle. Aí tem exercícios que eu dou depois para fazer a pressão sanguínea da pessoa diminuir imediatamente, Entendi. através de um comando que a gente dá no nervo vago. Então ele produz um impulso vasovagal para diminuir a pressão imediatamente. Então dá para fazer o Bástrica até Você um pô, teto. faz uma, vai com parcimônia, né? Vai testando bem, bem pouquinho, né? Aí a pessoa vai, Tentativa e erro. né? É Agora, que não tem faz, fórmula pronta. né? Cada organismo funciona de um jeito. A gente pode fazer uma sériezinha de Kapalabhati e uma de Bhastrika? Não, olha, poderia, mas eu não estou vendo as pessoas, eu não sei quem está fazendo. Às vezes uma pessoa fala, minha pressão não é tão alta assim, e é, né? Entendi. Então são dois exercícios que esses podem realmente acabar machucando alguém e eu prefiro não. Mas eu não tenho problema nenhum de dar através de um contato. Aí Uma, a gente depois tem uma série tem um protocolo, né, para isso. Aí eu fico entendi, preocupado quem vai usar. entendi, entendi. Não, maravilha. Mas então, é o seguinte, então é essa questão, né? Quem está com esse problema, tendo aí o acompanhamento, a orientação, faz o Kapalabhati por uma questão de proteção e o Bhastrika também, tanto o Kapalabhati como o Bhastrika para uma maior capacidade pulmonar que ajuda aí a enfrentar não só a Covid, como outras doenças respiratórias, né? E você Deixa falou, eu dar só um pulo do gato, que tá, aí esse eu posso dar. Para não ficar sem dar nada, vai. Tem um exercício que começou sendo usado como prática meditativa, chamado Brahmari, que é o zumbido de abelha. sei. Dentro dessa região dos sinos nasais e frontais, às vezes fica infeccionado e às vezes fica obstruído. E quando a gente pensa em liberação desse conteúdo, você colocar a pessoa numa máquina de vibração ajuda a desprender essas placas. Agora, se essa vibração é feita por dentro, você não precisa de aparelho nenhum. E aí você pode fazer o quê? Fazer um murmúrio do Brahmari, ou Brahmara, ou Brahmarim, vai depender da escola onde você esteja, que todos eles, a tradução é abelha, porque é um zumbido de abelha, onde Certo. você faz. Vou fazer uma vez, tá? Você inspira, espero que vocês escutem, e faz. Hum...
Ele começou forte e foi perdendo som. Ele vibra essa região. Essas placas que ficam aqui, pela vibração, começam a soltar. Fazer o Kapalabhati depois disso, soltar o ar aqui vigorosamente, ajuda a limpar de forma mais profunda. Então acaba sendo útil. Você começou ele, aí ficou forte, depois eu não sei se foi interferência ou que realmente você fez de uma forma muito baixinha. Ah, ah, esses aparelhos novos, principalmente do Facebook, eles têm um eliminador de ruído. Ah, Então, às vezes, ele acha que isso que eu estou fazendo é um ruído do ambiente e ah, ele fica fazendo a filtragem do som. que Eu não mudei eu não variei o tom. o tom não, né? Ah, É, porque maravilha. quando começa a fraquejar, tem que parar. Quando começa a diminuir a força, tem que parar. Então não deu para escutar. É, Mas é basicamente isso. E o último seriam exercícios lacrimais. Não sei se vocês já observaram, toda vez que o olho fica meio esquisito e tal, aí você logo começa a ficar com coriza. Já perceberam? Então, tem exercícios para produzir lágrima em abundância, para fazer o canal lacrimal encher o nariz com líquido lacrimal e fazer também a limpeza dessa região. Então, é toda uma comunicação entre olhos, nariz, ouvido, para poder fazer orelha interna. seria o Trataka? Isso, né? Que são essas que é chamado de Chakshu Trataka. Tem. Chakshu é um exercício que visa a limpeza do olho através de uma produção maior de lágrima. Que pode fazer simplesmente manter os olhos, né? Sem piscar, Ou, né? Que é ou a mais simples, né? contração do fundo do palato, abrindo as pregas vocais como se fosse falar o a letra A. E aí você faz e abre. Abre e empurra o palato para cima e você começa a lacrimejar abundantemente. Como é que é? Dá para fazer aí? Sabe quando você vai bocejar? Quando Sim. você vai bocejar, é isso. Só que você tem que controlar e manter o controle dessa abertura o tempo todo, sem bocejar, e subir o palato. No que você faz isso, começa Você a chorar, cola, literalmente, você cola a abundantemente. língua lá no palato Não mole. precisa. É só abrir a- as pregas vocais como se fosse falar o A. E aí você empurra a força do palato para cima. Então, fez o A e empurrou o palato para cima sem usar a língua. Você começa a lacrimejar, que parece uma criança de E a, 3 anos a Marília falou que chorando por leite. acabou bocejando aqui, fazendo esse. Mas aí tem que fazer isso, manter essa contração durante 30 ou 40 segundos, no máximo, para começar a produzir. E o Ah, exercício inteiro pode ser feito até 2, 3 minutos sem problema nenhum, senão depois vai ficar com dor de garganta. Mas não uma dor de inflamação, mas uma dor muscular. muscular. Então também não pode começar de forma leviana. Falar, olha só o que eu sei fazer. Não, vai devagar. E Vai com isso calma. ajuda a limpar as vias aéreas que você está dizendo também? Sim, de Essa olho, ligação. nariz, laringe, faringe, né? Então isso acaba sendo muito positivo mesmo. Caramba. E essas instruções todas estão lá, no seu livro. Boa parte delas estão sim. Principalmente uma prática corporal e de fortalecimento, né? Como eu falei, tem uma prática ali que é bem para ativar o sistema imune, né? A de equilíbrio, as de respiração também. Então eu faço uma descrição bastante pormenorizada de muitos desses exercícios. E você falou da questão do equilíbrio, né? Os exercícios, os asanas de equilíbrio, realmente, questão de fortalecer toda a parte, a região das pernas, né? Membros Motora. inferiores, né? Core, que é muito importante aí nessa questão do fortalecimento, né? Dessas regiões. Principalmente a gente está Quando você sedentário, né? enfraquece,
Isso. Porque quando você enfraquece essa região, o corpo entende que você é inútil, que você não é mais necessário para a natureza. Então, todos os animais que não são mais úteis para a sobrevivência, a natureza faz? Você descarta deles, né? Então, você está mostrando para a natureza, eu não sou mais necessário para nada, você vai embora mais rápido, né? Então, a Não. ideia é manter uma... Porque, assim, o seu corpo não tem como saber o que está acontecendo de verdade, a não ser que você informe. E o único jeito de informar é mostrando. O nosso corpo ele não entende ideias, ele entende ações. Por isso que a Bhagavad Gita fala sempre sobre ação, agir no mundo. O yoga é uma prática de ação, de karma. E aí a ação ritualizada, ela informa constantemente para o seu corpo de que você é útil, é produtivo, é necessário, é vital. Então você continua vivo porque você está mostrando para a natureza. E quando eu falo natureza, é, Deus, as Pleiades, né, os semideuses do Olimpo, qualquer um, que você é importante, que você é necessário. Ou quem não acredita em nada disso, a própria natureza fisiológica, né, de que você é necessário. Então isso faz o seu corpo reagir. E essa reação definitivamente mantém o estado de vitalidade, de jovialidade, não de juventude. Jovem a gente é uma vez só na vida, que é uma pena, né? Mas de jovialidade, né? Eu falo para o meu pessoal assim, que velho ficam coisas que você vai lá e compra aquele copinho ou aquela bicicleta e ela vem pronta, ela já nasce pronta. Ela só deteriora, ela enferruja, então ela está ali pronta, ela já saiu da fábrica pronta. Você não. Você se aprontou, você nasceu uma tábula rasa, você não sabe nem andar e vem aprendendo a andar, a falar, a se mexer. Você vem se melhorando. Então, pessoas não envelhecem, pessoas ficam idosas. Você, para ficar velho, tem que se esforçar muito. E as pessoas têm ficado velhas, que é não andar, não se mexer, não se usar. Aí elas envelhecem e morrem. O envelhecimento mata. Ser idoso não mata ninguém. O que mata as pessoas é se esforçar para envelhecer. Verdade. André, tem muita gente aí perguntando, a Ângela, tem até uma outra pessoa, acho que é Eliette, estava perguntando sobre o nome do livro, Yoga e Covid, né? E estava perguntando É, também como adquirir. Até a Aline botou aí, foi pronta e rápida, botou o nome do livro e tal. Dá o serviço aí para gente rapidinho, para as pessoas. olha, é fácil. Para ter acesso ao livro, basta que você entre no meu site, que é andrederose.com. Aí você chega lá, entra, já tem uma parte bem grande. No início, quando eu lancei esse livro, eu lancei ele gratuito, com contribuição livre, se as pessoas quisessem. E, para minha surpresa, quase todo mundo contribuiu e eu quase não acreditei. O que ajudou muito a gente nessa época, porque eu também estou sem dar aula, né? É. Todo mundo, né, tá no mesmo patamar. E aí, depois que saiu dessa fase gratuita, a gente colocou, acho que 3, você fez agora 3 ou 4 contribuições. Uma Assim, mais baratinha. R$19,90, R$29,90, R$39,90, R$49,90, você escolhe ali É, qual a contribuição que você quer dar, né? E é só o e-book, né? Até a Angela perguntou se também tinha o físico, por enquanto não tem o físico não, é só o por e-book. enquanto não tem o físico. A gente está conversando com alguma. Eu estou conversando com a minha editora para saber sobre isso, mas essa época de pandemia não é, com certeza não é a melhor para isso mesmo. É. Né? Então, por enquanto, a gente está fazendo dessa maneira. E as pessoas que comprarem o livro, qualquer atualização que eu faça, eu tenho o e-mail das pessoas, eu mando para elas. Falo, Ah, olha, tem uma atualização nova. quer dizer, não precisa É comprar legal. outro. É, Maravilha. André, como se diz assim, muito grato pela sua presença aqui e convidar as pessoas também, porque André vai ter dose dupla de André no sábado, né? Vai falar sobre Dharma, que nessa nossa conferência, que as pessoas interessadas entrem aí na bio do Yoga Niterói, que é só adquirir uma cesta básica ou meia cesta básica,
que vai ter direito a essa conferência, que vai ter o André De Rose, vai ter o Tiago Leão, o Rodrigo Amaro, a Maeva Viva. Você conhece, não conhece? Ela é conhecida, que ela tem um projeto bem bacana. Conheço, conheço. Conheço o trabalho dela, principalmente. É. Ainda tem o Emana Mantra, que é um grupo musical que vai tocar aí no final. Então, assim, Nossa, que legal, que bem legal. bacana. E espero que as pessoas. O Tiago Leão é um querido também. Nossa, o avô dele me ajudou muito, né? O Hermógenes. Ele prefaciou meu livro, ele me apadrinhou no yoga. Então, assim, eu tenho muita gratidão por eles e assim, o que eu puder fazer pelo Tiago, o que eu puder, eu já falei, eles são parte da família agora. Com certeza. André, muito obrigado. Agradeço de coração mais essa Nada. participação. E até uma próxima e até sábado. Obrigado, até sábado. Só vou falar uma coisinha. Ah, Eu não sou péssimo para ver essas mensagens que passam, mas uma me sensibilizou, que eu acabei de ver, que é uma ex-aluna, né? E ela falou que o melhor momento da minha vida foi ter tido aula contigo. Evolui muito, você é um mestre incrível. Eu não sou mestre, eu vivo falando para. Sou um professor, mas eu fico muito sensibilizado e desculpa por não ter visto dos demais. Então, assim, todos estão no coração. Obrigado pelas coisinhas que vocês falaram. Deixa eu ver o nome que eu não estou conseguindo. Ah, Cate Vilela. Querida, a gente não deve se ver há bastante tempo. Então, olha, muito obrigado pelo comentário. E, Henrique, obrigado pelo convite também, que eu vou agora para outra live. vai lá. Gratidão a todos que participaram. Já, Até a já. próxima. Tchau, tchau.